Só. O mês de outubro para nós tem uma importância. A importância do mês de outubro reside no fato de que nós estamos nos encaminhando rapidamente para o dia 31 de outubro. E o dia 31 de outubro é uma data que nos é caríssima. A razão da importância do 31 de outubro, vocês sabem qual é? É porque 31 de outubro é dia do Halloween. Não é? Claro que não. Claro que não. A razão não é esta. A razão é porque 31 de outubro nos remete a uma data, ao 31 de outubro de 1517, a data marco que tem sido definida pelos historiadores por conta da sua representatividade, aquele momento em que um padre alemão, revoltado com excessos da parte do Papa, sobretudo no que diz respeito à venda em larga escala de indulgências, de perdões, de extinções de milhões de anos em purgatório que poderiam ser comprados por dinheiro, segundo o pensamento católico romano. E o Papa então lançou esta venda em larga escala de indulgências e perdões. Eu sei que há uma sutileza aí teológica que eu não vou demonstrar nesse momento. Fato é que foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, nós estamos às vésperas de celebrarmos 504 anos desta data, que o monge, um padre da ordem dos agostinianos, fixou na porta da sua igreja, em Wittenberg, na Alemanha, uma série de proposições, de afirmações, de teses, foram 95, questionando tudo isso. Por conta da importância destas teses, que foram traduzidas rapidamente para muitos idiomas, escritas a princípio em latim, depois traduzidas para a língua comum dos povos. Em poucas semanas, as teses de Lutero já estavam sendo vendidas assim no Extremo Oriente. E por conta desta data, então, ela tem peso, porque ela demarca o momento em que Deus, na reforma, na grande reforma religiosa do século XVI, deu novamente à Igreja o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da justificação graciosa pela fé somente. A data é importantíssima, e aí nós não queremos que nada na mente de vocês se misture com essa data. Foi por isso que eu pedi ao nosso irmão Diógenes Rocha, e eu já o convido aqui, para que ele nos trouxesse um apanhado histórico. Ele é professor de História, e nós quisemos ouvir exatamente a visão de um estudioso da história sobre as origens e o desenvolvimento da data 31 de outubro como Halloween. Claro que ele vai fazer uma tentativa, porque ele tem poucos minutos, é no tempo que temos até a divisão de sala, mas ele se preparou para isso e nós o ouviremos com bastante atenção. Eu já disse para o meu irmão que ele simplesmente não se preocupasse, porque ele está em família, falando para irmãos e dizendo aquilo que é o resultado de suas pesquisas. Né? Aqui não é nenhuma banca acadêmica, o Diógenes não vai defender nenhum tipo de trabalho de conclusão de curso perante uma porção de críticos. Ele vai falar para os seus irmãos na fé, que querem ter acesso a esse conhecimento que foi objeto de sua pesquisa.
O Diógenes já está congregando aqui com a sua esposa, com a Amanda, com seus filhos. Eles têm contribuído conosco. A Amanda tem feito um curso de português que deveria ser interesse de todos nós. Vai ser professora nesta área do seminário. Já é, na verdade. O Diógenes já está congregando conosco, ele e sua família, e também cursando o nosso seminário. E também esta é uma ocasião para que nós conheçamos mais de perto esta família amada que já faz parte da nossa igreja. Diógenes, com você, tá bom, meu irmão? Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Desde já eu gostaria de agradecer ao pastor Ari e a essa igreja por tudo que nos tem feito, a Deus sobre todas as coisas, agradecer pela receptividade e pela oportunidade que eu recebi com muita honra e também com muito temor de poder falar para uma igreja tão bem instruída pelos pastores que tem, pelos seus mestres. Ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade muito grande, como já disse, mas nós faremos o nosso melhor e contamos aqui com a tolerância, a paciência dos irmãos diante das nossas limitações. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus assim nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nos encontramos aqui completamente dependentes de Ti, ó Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para transmitir a Tua palavra e enriquecer de conhecimento o Teu povo, bem como a mim, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a nossa proposta, a proposta do pastor Ari que nós aceitamos, é tratar do dia do Halloween, suas origens históricas, a partir de uma visão bíblica, né, cristocêntrica. As festividades que nós conhecemos por Halloween, os irmãos me ouvem bem, preciso aproximar. Que nós conhecemos por Halloween, ela tem suas origens históricas nas tradições dos povos dos celtas, né? E é importante enfatizar que os celtas não eram o único povo, mas eram uma diversidade de etnias ligadas por semelhanças, por laços culturais, sobretudo o seu idioma, né, derivado do ramo britônico, do gaélico. E dentre esses povos, nós podemos enunciar os gálatas, né, que viveram na região da Ásia Menor, povos aos quais o apóstolo Paulo, inclusive, escreveu uma de suas epístolas. Também os britânicos, na região da atual Inglaterra, os lusitanos e os galeses na Península Ibérica, onde nós temos Portugal e Espanha, e os belgas na região que nós compreendemos atualmente como a área da Bélgica, né? Aquela localização onde se encontra a Bélgica. E a primeira menção aos povos célticos que nós conhecemos, ela vem justamente da civilização grega, né? Com Hecateu de Mileto e Heródoto, que contemporaneamente nós os chamaríamos aqui de geógrafos ou filósofos, já que nessa época não existia uma divisão de disciplinas, de ciências, tal qual nós conhecemos hoje. Na escola você tem a divisão, o estudo de filosofia, de geografia, história, matemática. Nesse período aqui, século VI a.C., os estudiosos, os sábios, os filósofos de então, eles estudavam de tudo, eles não se especializavam necessariamente numa única época, numa única área. Os celtas, eles também são povos, nós podemos dizer, de origem indo-europeia, né? Vieram ali das planícies da Ásia e se expandiram pela Europa Central, se estabelecendo, e daí se expandiram também pela Península Ibérica, pelas Ilhas Britânicas, pela região da Ásia Menor, tornando-se uma civilização muito vasta, muito ampla, e influenciando culturalmente também diversos povos.
Esse surgimento se dá por volta de 1300, 1200 anos antes de Cristo. E aqui eu quero lembrar aos meus irmãos que no nosso calendário, né, quando nós estamos falando de datas anteriores ao nascimento de Cristo, nós fazemos a contagem de anos de forma decrescente, né? Então, eles sumiram, graças, provavelmente, à expansão do Império Romano, né, e à expansão do cristianismo, por volta aí de 500, 600 depois de Cristo. Não existe dados muito precisos, haja vista que esses eram povos de cultura oral, né? Eles não registravam como regra o seu cotidiano, as suas práticas, mas essa cultura, esse conhecimento era transmitido oralmente, né, de geração a geração. E os povos celtas, eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam a várias divindades, eles tinham muitos deuses, né? Dentre esses vários cultos que eles praticavam, eles cultuavam aos seus ancestrais, que é um eufemismo, é uma forma bonitinha de dizer que eles cultuavam mortos. Cultuavam também a espíritos errantes, a demônios, enfim, bruxas, seres sobrenaturais diversos. E eles tinham diversos rituais para isso, né, que são praticados, inclusive, até hoje, por adeptos da feitiçaria, da bruxaria, como, por exemplo, a religião pagã, a bruxaria contemporânea, a bruxaria moderna, chamada de Wicca, que muitos conhecem como magia branca, né? Haja vista que, devido à nossa formação, a formação cultural do nosso povo, miscigenado, sobretudo com a herança portuguesa, africana, de diversos povos, e indígena também de diversas nações, nós temos mais familiaridade quando falamos aqui em bruxaria e magia com a magia negra, né? Também conhecida como quimbanda, proveniente de nações africanas. Mas existe também a prática dessa chamada magia branca, a Wicca, aqui, que é originária desses povos célticos e de outras diversas nações, que são nações pagãs, cultos rituais pagãos, e que influenciaram, né, a formação cultural, o imaginário, a mentalidade dessas pessoas, dessas sociedades. E dentre esses rituais nós podemos citar aqui o Imbolc, o Beltane, o Llamas e, sobretudo, o Samhain, ou Samhain, ou ainda Samhain, como algumas sacerdotisas dessas seitas pagãs preferem pronunciar, de acordo com a localização da Europa e a etnia a qual pertenciam. Lembrando, como eram sociedades de tradição oral, há uma tendência natural a haver uma adaptação, né, à sua cultura, às necessidades e às possibilidades locais. Por isso a gente tem essa diversidade, essa variedade aqui na prestação desses cultos. Bom, especificamente sobre o culto denominado de Samhain, ou Samhain, como mencionei, os celtas acreditavam, cultuavam, eles faziam esse ritual no final ao término das colheitas, que se dava mais ou menos no final do mês de outubro, meados para o final do outono, né? E eles acreditavam que o ano novo se iniciava no dia 1º de novembro, desculpem, 1º de janeiro para a gente, no calendário gregoriano. Mas, enfim, os celtas acreditavam que o dia 1º de novembro era o dia do início de um ano novo, e o dia 31 marcava o fim. Eles tinham a divisão de anos em dias ensolarados e dias de trevas, né? Dias obscuros. O 1º de novembro, que era o início de um ano novo, também iniciava o período de trevas do ano. Por isso, na véspera desse ano novo, desse 1º de novembro, eles tinham a tradição de praticar, né, esses ritos, essas práticas religiosas do Samhain, onde eles acreditavam que abria-se portais entre o mundo dos vivos e os mortos, né, os espíritos dos mortos poderiam voltar para atormentar os vivos, para possuí-los, assim como outros seres espirituais também o faziam. Então, eles faziam nessa noite, eram rituais essencialmente noturnos, né? Eles faziam suas festas à base de oferendas, de sacrifícios de animais e também de humanos, porque os celtas sacrificavam humanos, né? Isso é uma diferença bem significativa entre a cultura pagã da época e a cultura cristã, a mentalidade cristã, né? Enquanto que
determinadas seitas, determinadas práticas religiosas sacrificam o adorador ao seu Deus, na nossa fé, o nosso Deus se sacrificou por nós, para que nós o adorássemos eternamente. Bom, então, essas oferendas tinham o objetivo de aplacar esses cultos, essa cerimônia tinha o objetivo de aplacar a fúria desses seres obsessores, desses espíritos errantes, para que eles não destruíssem a sua plantação, para que eles não lhe causassem nenhum dano e para que eles abençoassem, né, a sua produção agrícola, para que eles pudessem ter alimento para sobreviver, suportar todo o inverno. Para a gente aqui no Agreste, aqui no Brasil, nas regiões, nos países tropicais, talvez isso não faça muito sentido, mas para uma sociedade que tem um inverno tão rigoroso quanto essa, que tudo era congelado, o frio era extremo, não sobrevivia plantações, não sobreviviam animais, inclusive muitos animais nesse período precisavam ser mortos, servir de alimento, e daí também a gente tem, desde a antiguidade, a relevância do sal, né? Que não existia geladeira, os irmãos sabem disso, freezer na época, então o sal, bem como outras formas de tempero, eram utilizados para conservar essas carnes, esses alimentos, e não era feito com a melhor qualidade, mas era o possível para a época. Então, para uma sociedade que tem um inverno tão rigoroso quanto essa, e que não tem o conhecimento de Deus, tal qual nós temos, o conhecimento de Cristo, essas práticas míticas, elas faziam todo sentido, né? Era a mentalidade da época, pedir às suas divindades, aos seus ancestrais, aos seus ídolos, que lhe dessem alimento, manutenção, possibilidade de sobreviver à escassez, bem como que não os atormentassem. Por isso, era muito comum que os celtas usassem máscaras e fantasias como forma de repelir, de espantar esses espíritos ou confundi-los para que os espíritos os enxergassem como semelhantes e não os possuíssem, né? Nós percebemos aqui que todas essas práticas aqui mencionadas, elas são completamente contrárias à fé cristã. E é justamente esse tipo de prática que vai iniciar, que vai dar origem, né, que vai ser a força motriz daquilo que nós pretendemos estudar hoje, que é o Halloween. Um outro exemplo de festa pagã, também vivenciada pela Europa, que influenciou a formação desse imaginário e desse calendário, né, que vai chegar para o Ocidente posteriormente, é a chamada festa da Lemúria, né, que era vivenciada, era comemorada na antiga Roma, e tinha o mesmo objetivo, era uma festa noturna, tinha por objetivo aplacar a fúria dos ancestrais, né, dos mortos e dos espíritos errantes, né, e se fazia nessas festas oferendas, sacrifícios, vigílias, a fim de que os espíritos se acalmassem, se tranquilizassem com aquilo que lhes foi dado. Bom, e aí na Idade Média, a Igreja Romana já amplamente consolidada, já instituída como entidade supranacional, com extremo poderio, inclusive político, né, determinando decisões de reis e exércitos, etc., detentora de quase 2/3 das terras da Europa. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que na Idade Média, né, na cultura feudal, a gente pode discutir isso em outra oportunidade, terra era a principal riqueza. Então, a Igreja Romana, extremamente rica e poderosa aqui, ela já havia chegado também às Ilhas Britânicas, né? E aí a gente tem nos povos britânicos dessa época, sobretudo os irlandeses, os principais herdeiros da cultura céltica, como eu mencionei aqui, os irmãos, eles já haviam deixado de existir desde o ano 500, 600, né, depois de Cristo, mas a sua cultura, o seu legado perdurou, né? E aí essa cultura, ela foi associada, ela foi fundida com o catolicismo romano, né? Até que, durante a Idade Média, o Papa Bonifácio IV, no dia 13 de maio de 609, por que 13 de maio de 609? Porque essa festa da Lemúria ela era comemorada no dia 9, 11 e 13 de maio. Então, no 13 de maio de 609, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão, que era um templo dedicado a todos os deuses, em Roma, dedicou a todos os mortos, né? Ou melhor, dedicou a Maria e aos mártires, instituindo assim nesse dia a data de Todos os Santos. Então, inicialmente, a data de Todos os Santos instituídas pela religião romana
era o 13 de maio como forma de abrandar aquela cultura pagã romana, que comemorava a Lemúria e que tinha influência do Samhain anterior. E, posteriormente, no século VIII, também ainda na Idade Média, o Papa Gregório III construiu uma capela em Roma e dedicou a esses santos, ordenou que o dia 1º de maio, então, fosse, nesse dia, comemorado a data de Todos os Santos, uma homenagem aos mártires, aqueles que morreram pela fé, conhecidos ou não. Aqui nós vamos saltar na história já para o século XIX, né, portanto, idade contemporânea. Quero lembrar aqui aos meus irmãos que, didaticamente, a história é dividida em fases, né, para facilitar o estudo. Pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna, contemporânea, né? Mas são marcos meramente didáticos, a gente pode estudá-lo também como uma linha única. Então, aqui no século XIX, fugindo da grande fome que acometeu a Europa, sobretudo a Grã-Bretanha, a região da Irlanda, ali entre 1845 a 1849, um grupo considerável de imigrantes, né, de pessoas, de irlandeses, vieram para os Estados Unidos, já aqui na América, atravessaram o oceano, né, e trouxeram, lógico, sua bagagem cultural, suas tradições, suas lendas. Né? Dentre essas lendas, nós temos o símbolo máximo, né, o símbolo comercial mais conhecido do Halloween, que é a imagem da abóbora. Não era necessariamente não era uma abóbora, né, no seu início. Isso aí deriva da lenda, de uma lenda urbana de uma pessoa, de um bêbado, de um viciado chamado Jack o Lanterna, que vivia de aplicar ali pequenos golpes e tal, e ele teria trapaceado num pacto feito com o diabo. Né? Ele, ao morrer, então, não foi aceito no céu, segundo essa lenda irlandesa. Não foi aceito no céu justamente por causa da vida que tinha levado aqui na terra. E também não foi aceito no inferno pelo diabo, porque já havia trapaceado anteriormente. Então, conforme a lenda, ele teria sido condenado a vagar sem destino e sem descanso. E como forma de suavizar o seu sofrimento, a sua dor eterna, ele teria recebido do diabo, de uma entidade infernal, um carvão em brasa que ele colocou dentro de um nabo, né, típico da cultura, da agricultura irlandesa. E então ele rondava, né, pelo mundo, transitava, carregando isso como forma de iluminar seu caminho. Quando os irlandeses vieram para a América, o nabo foi substituído, até por uma questão de característica típica de cada lugar, pela abóbora, que era mais abundante, e o carvão por uma vela. Né? Obviamente, o mercado, os fatores comerciais, sobretudo na América, que é a sociedade mais capitalista do mundo, aproveitaram isso, né, e fizeram com que isso se tornasse lucrativo. É interessante que o livre mercado, né, o capitalismo, ele, na sua essência liberal, permite até que você seja contrário a ele, desde que isso dê lucro. Então, isso aqui propôs uma expansão desse símbolo que justamente tem a originar na cultura irlandesa, que veio para a América aqui no século XIX. Bom, então aqui nós já temos, meus irmãos, até o presente momento, a origem pagã de determinadas festividades e a origem românica, né, da Igreja de Roma, de outra festividade que se associaram, né, que se fundiram ali numa tentativa de suplantar uma a outra. Não é? Então, o dia 1º de novembro, instituído pela Igreja Católica como Dia de Todos os Santos, e era comemorado já desde sua véspera, como é até hoje, e é muito comum, né? Observe que nós fazemos isso com o Natal, começamos a comemorar na véspera e todas as outras festividades. Então, a véspera, o Dia de Todos os Santos, que era o 1º de novembro, como é até hoje, instituído pela Igreja Católica, comemorado na véspera, essa véspera, então, passou a ser chamada, né, de All Hallows Evening, ou seja, a véspera de Todos os Santos. Aquilo que essa festa começou a associar elementos da cultura pagã, céltica, e da cultura românica. Não é? Com a mudança das Ilhas Britânicas para o continente americano, essa expressão All Hallows Evening, ela foi se contraindo, né, e se vulgarizando, a ponto de se chamar, de virar uma única expressão, uma única palavra, que é justamente o Halloween. Observem que existe até uma
uma semelhança fonética, né, entre o All Hallows Eve e o Halloween. Bom, então esses elementos eles se fundiram, e aqui nós temos essa comemoração sincrética que tenta, né, trazer, inserir algo de cristão à festa pagã, mas na verdade o que há de pagão influencia muito mais a cristandade que aderiu nesse caso. Não é só na América, nem na América anglo-saxônica, né, na América do Norte, que nós temos festividades desse tipo, mas também na América Latina. Nós temos, por exemplo, no México, o Dia dos Mortos, comemorado também no dia 2 de novembro, como aqui, mas essa festividade começa a ser comemorada já no dia 31. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a festa do Cuarupa, é uma festa indígena, né, ali no Mato Grosso, na região do Alto Xingu. E todas essas festividades elas se expandiram, sobretudo Halloween, a mais famosa, por causa da influência cultural dos Estados Unidos sobre o mundo, né? O maior mercado editorial, com publicação de livros, de música, o cinema, né, a produção cinematográfica de Hollywood. Isso fez justamente com que isso se espalhasse pelo mundo a partir da década de 1990 e no Brasil especificamente a partir da década de 1980, né? Sobretudo com a expansão, a difusão das escolas de idiomas que começaram a trazer a cultura inglesa para cá. Observemos também que até 1920, a década de 1920, era comum que as crianças batessem as portas pedindo doces, né? E essa doação, essa oferta de doces era trocada por cânticos aos anjos, aos santos, aos mártires, etc., ou rezas pelos mortos. Nesse período aqui, nós observamos que existia uma ênfase ainda na visão católica romana, né, na igreja, a visão da igreja romana de cultuar a véspera de Todos os Santos. Posteriormente a essa data, essa troca de doces por cânticos e rezas foi substituída pelo trick or treat, ou doces e travessuras, né? A ênfase aqui mudou da cultura romana, da religião romana, voltando à visão pagã. Lembra que eu falei aqui no início que eles faziam oferendas às suas divindades, aos mortos, aos espíritos errantes, para que esses não os fizessem mal? Então, quando a criança bate nessa cultura aqui pedindo um doce, ou eu vou atirar uma pedra na sua vidraça, vou derrubar sua caixa de correio, vou estragar seu jardim, vou arranhar seu carro, é uma espécie de... Não é considerado crime de ameaça porque é tido como lúdico, né? Ou de extorsão, por causa dessa cultura que foi implementada, mas é justamente o objetivo de rememorar a cultura pagã céltica, na qual, se você não satisfizesse a demanda dos espíritos obsessores, dos espíritos errantes, eles lhes fariam mal, de alguma forma. A popularidade do Halloween só aumenta. Hoje ela praticamente compete em países como os Estados Unidos com outras festividades de grande relevância, como o Natal, por exemplo, e o investimento que se faz nessa área é imenso, é quase que... Enfim. No Brasil, como não poderia ser diferente, por causa dessa discussão de que era parte da cultura estrangeira, um deputado chamado Chico Alencar, deputado federal chamado Chico Alencar, apresentou um projeto de lei elaborado junto com uma vereadora de São José dos Campos, ele do PSOL, para instituir o dia do Saci, no dia 31, fazendo aqui uma alusão ao folclore brasileiro, né, como forma de contrapartida à cultura céltica estrangeira. E a Assembleia Legislativa de São Paulo, no ano de 2016, aprovou a Lei 16.309, que instituiu para a mesma data o Dia Estadual dos Icanianos, cultivadores do sagrado feminino, pagãos e praticantes das artes mágicas. Ou seja, é um dia para se celebrar a feitiçaria, a bruxaria e práticas
pagãs, né, como um todo. Meus irmãos, percebemos aqui que essa cultura ela não tem intenção de parar, ao contrário, ela só se expande, ela tem adentrado as igrejas, né? Hoje em dia nós já temos até Halloween Gospel em muitas igrejas que tentam adaptar essa cultura pagã ao cristianismo. Historicamente, nós já percebemos aqui que essa tentativa ela não deu certo, né? A igreja de Roma tentou fazer isso e perdeu. Então, não podemos mais, não temos como freá-la, impedi-la. Então, o que podemos fazer para conviver, para enfrentá-la? Uma das propostas, né, que se pode adotar é justamente a do boicote. Mas não é o boicote pirracento, como eu costumo dizer, aquele que você simplesmente, principalmente os jovens na escola, deixa de fazer atividade, não dá satisfação, ou não vai e simplesmente some. Aquele boicote propositivo, né? Você pode, e aqui eu falo especificamente para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, mas também para os pais. Você pode procurar a equipe gestora da sua escola, né, os professores, e, caso seja uma atividade avaliativa, por exemplo, pedir que você seja submetido a uma forma alternativa de avaliação, né, condizente com o que você estudou, com o seu nível e com a sua fé. Isso é perfeitamente legal. Né? O Pacto de São José da Costa Rica garante aos pais e responsáveis a formação moral e religiosa de seus filhos, de seus tutelados. E o Brasil é signatário desse pacto. Então, isso é parte do nosso ordenamento. Você pode perfeitamente fazer isso, você não pode ser obrigado a participar de uma avaliação, de uma atividade pedagógica qualquer, que afronte a sua fé, os seus princípios morais, enfim. E que propostas você pode fazer? Aproveitando a data do 31 de outubro, você pode, por exemplo, sugerir que a sua escola faça uma atividade para discutir a relevância histórica, a contribuição da reforma protestante para a humanidade. Porque a reforma protestante, acredito que nós veremos posteriormente, ela mudou completamente, ela deu uma guinada, né, nos rumos da história. E, sobretudo, é um presente de Deus para o seu povo, para a sua igreja, fazendo com que a igreja do Senhor voltasse à essência do Evangelho, da sua palavra. Você pode também, né, sugerir que a sua escola, seja a escola de idiomas, seja o seu colégio, o cursinho, dê mais ênfase, por exemplo, ao Dia de Ação de Graças. Ao invés de comemorar o Halloween, que passou a ser Dia das Bruxas, justamente porque as primeiras produções cinematográficas, elas enfatizavam muito a bruxa, a feiticeira, né? Então, o Halloween, que já derivou do All Hallows Eve, que é uma derivação do Samhain, passou a ser Dia das Bruxas. Então, por que bruxa? Por que feiticeira? Porque as religiões pagãs elas têm justamente ênfase naquilo que é contrário à fé cristã. Se na fé cristã o Deus se sacrificou pelo homem, na fé pagã, o homem se sacrifica pelo Deus. Se na fé cristã Deus é pai, na cultura pagã, a ênfase vai ser na deusa mãe, né? Então, o feminino, o matriarcado, ele é muito enfatizado, né, nessas religiões pagãs, e é justamente por isso que se tem tanta ênfase a bruxas, a feiticeiras, muito mais que a bruxas, embora também existam. Não é? Você pode, então, aproveitar e, ao invés de comemorar o Dia das Bruxas, você comemorar o Dia de Ação de Graças, que está ali muito próximo, e também é da cultura britânica, já que o objetivo é comemorar uma cultura, vivenciar uma cultura estrangeira e aprender com ela. Inclusive, no Brasil, existe o Dia de Ações de Graças, que foi instituído por uma lei da época do governo de Eurico Gaspar Dutra, né, em 1949. Acho que é a quarta quinta-feira de novembro que se comemora e que foi perdida. É isso, né? Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Então, nós podemos começar a vivenciar isso. E como é que se faz isso, meus irmãos? Se a gente, obviamente, vai ter resistência. Através de uma articulação, não é? Deus nos fez completos, nos fez seres espirituais, mas também biológicos, psicológicos e sociais, políticos. Conversando com outros pais, conversando com professores, conversando com colegas de sala que são também adeptos ou simpatizantes,
das nossas ideias, que têm a mesma fé que a gente, e a gente diz assim, ó, a gente não vai impedir que aconteça o Halloween na escola. Eu não vou participar, vou me submeter a outra avaliação. Mas eu vou dar ênfase, eu vou sugerir que se faça uma outra atividade para que eu possa mostrar também um contraponto cultural, como direção de graças, como, por exemplo, peças teatrais e estudos, palestras que demonstrem a relevância do 31 de outubro como data simbólica da Reforma Protestante, dentre outras coisas, né, que nós podemos pensar, discutir de acordo com as necessidades e as possibilidades locais. Então, meus irmãos, aqui, devido ao tempo, a gente precisa concluir. Nós chegamos aqui à conclusão de que o Halloween é uma festa sincrética, que mistura elementos da fé cristã, mas, sobretudo, do paganismo, né? Através do multiculturalismo, ele tem se espalhado cada vez mais e atingido, sobretudo, crianças, adolescentes e jovens, pessoas que estão em formação intelectual, em processo de formação moral, essencialmente as crianças, né? E de que forma ele tem afetado essas crianças? Dando a sensação, a impressão equivocada, mentirosa, como mentiroso ao diabo, de que o ocultismo, a idolatria, a feitiçaria e o satanismo são coisas lúdicas, são brincadeiras, e não são. John Wesley, ele afirmou que aquilo que uma geração abraça, a geração posterior, ou melhor, aquilo que uma geração tolera, a geração posterior abraça. Se nós não nos posicionarmos, meus irmãos, agora, em relação a essas questões, em relação à educação dos nossos filhos e à nossa própria educação, muito provavelmente, nossos filhos e netos terão muito mais dificuldade de fazer, né? Além do mais, se nós não expressarmos a nossa fé com convicção, não apresentarmos as razões da nossa crença em Cristo, que tipo de evangelismo a gente vai poder levar às escolas, ao nosso local de trabalho, se nós não temos segurança naquilo que acreditamos e nos submetemos, né, a uma cultura pagã como algo lúdico? A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de diante de ti. E em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu não consigo, meus irmãos, enxergar como uma festa que tem origem em sacrifícios, em oferendas a mortos, a demônios, a seres errantes, obsessores, né, agressivos, pode ser edificante de alguma forma para a gente. Eu não consigo enxergar, biblicamente falando, como uma festividade que é, na verdade, um ritual, que é um culto, pode ser aceito como normal pelo cristão. Lembremos aqui que quem exige adoração exclusiva é o Senhor Deus. O diabo, ele não faz questão de que você adore exclusivamente a ele. Porque estar em cima do muro é estar na vontade do diabo. O muro é do diabo. Não é? Você pode perfeitamente ser pastor e praticar rituais satânicos. O diabo vai receber o seu ritual da mesma forma. Jesus Cristo é que não vai receber o seu culto de adoração, se ele não for verdadeiro.
porque Cristo procura aqueles que são verdadeiros adoradores. Encerrando, meus irmãos, eu concluo dizendo que nós não comemoramos o Halloween. Porque Cristo triunfou sobre a morte e o inferno, não celebramos os mortos, nem bruxas, nem demônios. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Somente a Cristo rendemos toda a honra, glória e louvor, porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, é a única verdade. E só Ele tem as palavras de vida eterna. A quem mais seguiremos? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste Jesus para morrer no meu lugar, pelos meus pecados. Ao contrário disso, Senhor, Tu não exigiste a minha vida, não quiseste a minha destruição. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para Te adorar eternamente e viver contigo. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.